Boa noite. Boa noite. Está no ar a última edição do Unipampa Notícias da segunda turma de jornalismo da Unipampa. E vamos aos principais fatos dos últimos 4 anos. A segunda turma a ingressar na Unipampa começa 2007 com 50 alunos. Um grupo formado por pessoas de diferentes cidades, distintas personalidades e de várias idades. Mas todos com o mesmo espírito jovem e paladino de um jornalista que ainda teima em mudar o mundo. Pois se o jornalista perder a vontade de mudar o mundo, de que vale cursar jornalismo? No mercado saberemos que as coisas não são bem assim, mas ainda seremos teimosos e faremos a nossa parte. Como aquela fábula do passarinho que tentava apagar um incêndio com apenas uma gota d'água no bico. Enquanto o elefante mergulhado em sua inércia apenas olhava e o desacreditava. Você acha mesmo que vai conseguir apagar esse incêndio? Não sei, mas ao menos minha parte eu estou fazendo. Nós seremos esse passarinho teimoso, considerando-se a metáfora, fazendo a nossa parte, para que o mundo seja bem melhor. Romântico, não? Sim, bastante. Mas é de sonhos que a vida é feita. E pessoas grandes precisam sonhar grande. Se bem que tentar mudar o mundo talvez nem seja pensar tão grande assim. Mas é o mínimo para quem pretende ser jornalista. E não nos envergonhamos de confessar que sempre acreditamos na execuibilidade dos sonhos. Basta que se lute por eles. Pois somados nossos esforços hão de ter resultado. E seremos movidos pela paixão do ofício. E nunca pelas possibilidades de riqueza. Pois é sabido que quem almeja enriquecer, que mude logo de curso. Ser jornalista é uma questão de gosto e vocação. Pois é fácil se propor a ser jornalista. Difícil é se dispor a ser. Não conhecer domingos e feriados. Nem o seu aniversário, nem o dos filhos, do pai e da mãe. Para se tornar jornalista, os sacrifícios pessoais são inevitáveis. E sabemos disto desde o nosso primeiro dia de aula. Como aquela história da freira norte-americana que abdicou da sua vida pessoal para cuidar dos leprosos no Pacífico. E um texano milionário, vendo a cena, disse a ela: Freira, eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum do mundo. Ao que ela prontamente respondeu: eu também não, meu filho. Ninguém faz jornalismo para se realizar financeiramente. A realização é de outra ordem, profissional. E mesmo com todos os reveses da profissão, orgulhosamente nos intitularemos jornalistas com diploma. Pois não enxergamos outro viés que não a academia para um profissional burilar o espírito. O canudo não é tudo, mas é o caminho. Sabemos que o diploma não é um certificado de qualidade, mas uma expressão simbólica emitida por um órgão competente. Com habilidades para formar um cidadão. Basta que olhemos para 4 anos atrás e perguntemos: quem éramos em 2007? Mesmo que o galudo não garanta competência, como em toda e qualquer profissão, mostra ao menos o interesse de alguém que antes de executar tal função, exigiu de si mesmo mais preparo. Nos tornamos certamente mais humanos. Porque estudar jornalismo é muito mais que saber manipular uma ilha de edição, uma câmera ou um software sofisticado. Pois em 4 anos de curso sequer tivemos os prometidos laboratórios de televisão. Estudar jornalismo é crescer enquanto ser humano. E não concebemos um profissional jornalista que não alguém de caráter, humildade e inteligência. Como diria Cláudio Abramo na frase que essa turma adora: o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Ou para ainda os que não compreendem as vicissitudes da nossa profissão, ouçam o que Gabriel Garcia Marques escreveu sobre nós. Porque o jornalismo é uma paixão insaciável, que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida, não pode imaginar o que é ser jornalista. É viver o orgasmo do furo jornalístico. A demolição moral do fracasso. É viver a palpitação sobrenatural da notícia. Quem não nasceu para isso e não esteja disposto a viver só para isso, não pode persistir numa profissão tão incompreensível e voraz. A propósito, por que estamos todos aqui se nem ao menos é necessário um diploma de jornalista? Estamos aqui para comprovar no futuro o equívoco cometido por magistrados do Supremo Tribunal Federal, onde esses decidiram a não obrigatoriedade de um diploma de jornalista para exercer a profissão. Sobre o sofisma de que o jornalismo não é uma profissão provida de qualificação técnica específica. E constatamos diante de tal argumento
a limitação da inteligência da considerada elite intelectual. Pois esta visão só confirma uma apreciação superficial sobre o que é realmente jornalismo. Onde o Supremo sequer soube distinguir a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E dizer que uma decisão destas poderia tranquilamente abrir precedentes. Como o questionamento da obrigatoriedade do diploma para bacharel em Direito. Afinal, poderíamos adquirir códigos civis e penais, estudá-los e então passar a advogar. A atitude da desregulamentação do diploma por parte do Supremo Tribunal Federal é de fácil entendimento. Para quem está no poder, mais convém um povo desinformado e imerso em alienação. Pois um povo alienado e desinformado é um povo muito mais fácil de se enganar e conduzir. É unanimidade em nossa turma a rejeição à decisão desastrada da Suprema Corte. E que diante disso, talvez nem sejam merecedores das maiúsculas que lhes conferimos hoje. Seremos eternamente militantes da profissão regulamentada. Pois não acreditamos em jornalismo com ética e informação de qualidade, sem a devida formação acadêmica. O discurso do repórter feito a facão, que eles confundem com empirismo, é retrógrado, inadequado e incompatível com as exigências do mercado. Fosse o contrário, os jornais sem jornalistas formados não apresentariam os mesmos erros infantis de 20 anos atrás. A exigência do diploma não restringe o talento. Muito pelo contrário, potencializa. E seremos guardiões de um bem público chamado informação, mas que pertence a toda a sociedade. Imaginem os senhores lendo jornais, assistindo TV, escutando rádio, acessando sites de informações escritas por amadores, sem preparação técnica e teórica. Por exemplo, alguém alguma vez na vida já viu alguma parteira ou alguém que ajudou num parto se tornar obstetra? A faculdade da vida pode até dizer que sim, mas o mercado certamente dirá que não. Como diria o jornalista Laércio Didil, sem preparo, ferro nenhum se torna espada. Nem mesmo por decreto. Assim seremos fiscais do povo, ainda que mal remunerados. Faremos valer o artigo 5º da Constituição. Pois nós, diferentemente da censura togada, compreendemos o que diz a Carta Magna. Questionaremos cada centavo do dinheiro público gasto pelo Executivo. E saberemos se o Legislativo está realmente cumprindo sua função de fiscalizar o Executivo. E se o Judiciário está fazendo a sua parte. Julgando com igualdade todo e qualquer cidadão. Independente da sua cor, credo ou condição social. Pois se somos todos iguais perante a lei, que a lei seja a mesma para todo mundo. Sem prerrogativas a absolutamente ninguém. Pois se somos considerados o quarto poder, seremos o primeiro poder a denunciar ilicitudes. Estaremos de olhos bem abertos contra toda e qualquer irregularidade que possa ter reflexo sobre o povo. Seremos fiscalizadores do poder. Mesmo que eles não gostem. Mesmo que eles nos odeiem. E que nos maldigam. E estaremos sempre por perto. Vigiando tudo e a todos. Sem nunca subestimar. Tampouco superestimar. Sem fugir das responsabilidades. Tendo a ética e o compromisso com a verdade como guias. Ainda que a verdade doa em nossa própria carne. Porque se eles estão à solta, nós estaremos sempre correndo atrás. Incansavelmente. E que fique o recado aos jornalistas que se tornam, aos colegas que se tornam jornalistas essa noite. Que não percam a concepção romântica